Oi, hoje vamos falar de Hokmah ou Hokmah. O significado é sabedoria. É a sefira que tem a ver com a energia criativa masculina. Também é o manto interno da glória, que tem a ver com a alma e com a criação, juntamente com o Binah. Binah é o manto externo do ocultamento, o corpo, quando começa o corpo a existir, a se formar, e enquanto o manto interno da glória seria a alma que começa a criação, em Hokmah. Também Hokmah tem a ver com essa energia criativa num sentido do pai também, como Binah é a mãe. Só que ele é, no caso, é amplo também, ele tem a ver com a energia expansiva, enquanto que Binah tem a ver com a energia restritiva, porque para formar a matéria e todas as formas, ela precisa de uma restrição, enquanto que a energia dessa coluna direita de Hokmah, que começa em Hokmah, precisa dessa energia expansiva, que vai fluindo. A visão de Hokmah é a visão de Deus face a face, enquanto a de Binah é a visão da dor. Dor porque é como os cabalistas antigamente pensavam que a forma, o corpo, é uma espécie de prisão para a alma. Embora eu acho que não é necessariamente isso. O corpo, a forma, é um meio de experimentar a vida, que Deus criou para isso. Aliás, Hokmah e Binah são do mundo da criação, enquanto as outras 6 sefirot que vêm depois são do mundo da formação. Yetzirah. Essa é do mundo essas duas é do mundo da criação, ou Briah, enquanto que Malkut é do mundo da manifestação, que é onde tudo vem a se manifestar. Toda a criação se manifesta no mundo físico, que é para isso que ele serve, para a gente viver, para a gente experimentar todas as possibilidades. E é uma coisa maravilhosa, como vocês devem saber, apesar de todos os problemas, que aliás estão chegando ao fim. Foi uma maneira que Deus achou de experimentar todas as possibilidades de vida no corpo físico, com sensações, com sentimentos, com tudo que era possível. Isso inclui tanto o positivo quanto o negativo. É que a coisa no fim, na hora da big picture, como falam os ingleses, americanos, que seria a figura maior, a fotografia inteira, entende? É uma coisa que tu vê por que tudo isso. Quando tu chega nesse ponto, que ela inclusive é em Keter, que seria a primeira sefira e a última que nós vamos ver, que tem a ver com a fonte das infinitas possibilidades, a energia pura que está no mundo da emanação, que seria o mundo divino, de onde vem todo o resto, e começa com Keter nesse ponto. Claro, tem as raízes negativas da árvore, que são outra coisa. Tem Adam Kadmon, tem o Atik Yomin, que seria o prazer, e o Arik Yampin, como é ali em Keter, né? Arik Yampin, que seria o face longa, o vasto semblante, que seria o Deus sem nome nem forma. E até eu falei que eu ia falar sobre isso, sobre essa coisa da descida ali,
de todo aquele relâmpago brilhante, e também a descida pelo meio da árvore, pela coluna do equilíbrio, que é muito importante, porque ela equilibra os dois opostos, e que começa lá nas raízes negativas, que vai descendo, como eu disse, como Deus queria experimentar as coisas, experimentar o prazer de ser e o prazer de amar e de viver. Daí que é passa pelo Adam Kadmon, que seria a nossa esquema divino, de como o ser humano deve ser, como ele é, na verdade, que é o ser humano divino, como disse, Deus, o Ein Sof e o Ein, eles são as raízes negativas, o Ein Sof Or, eles são um lado da moeda, enquanto o outro lado é Adam Kadmon, é o Deus e o homem. Só que é o homem divino, e eles são a mesma coisa. A raiz de tudo, a raiz escondida em todas as coisas, oculta em todas as coisas, que é o Ein, que também é a fonte de todas as coisas, a fonte de tudo que existe, de toda existência, toda ela, em todos os níveis. E ele é também o nada, o espaço vazio, mas que não é vazio como a gente conhece, ele só não é a existência que a gente conhece, mas é uma outra coisa que é difícil de explicar, por isso que é usado muitos símbolos na Cabala, porque é uma coisa que está além da mente, como eu já falei. E daí Deus fez essa descida, essa coisa do relâmpago, que também pode... que no começo, no caso, ele queria sentir o prazer, que depois se transformou, eles chamam de Atikyomi, o antigo dos dias, e depois passa ao desejo desse prazer, que no caso seria o Arikyumpin, que é Keter. E daí vem todo o resto, desse desejo de sentir esse prazer, todo mundo foi criado. O prazer de ser, o prazer de amar, o prazer de viver e de experimentar tudo. Tudo mesmo. E criar, que é para isso que nós estamos aqui. Criar coisas novas também, além do que já é. Mas diz que essas coisas que a gente vai criar também já estavam no plano de Deus. Ele só manda essa energia diariamente para nós, para isso. A gente está criando a nossa vida, só que de uma forma inconsciente. Por isso que acontece todos esses problemas na vida, porque tu está criando essas coisas de forma inconsciente. E a vida te manda um monte de recados para tu notar essas coisas, mas isso a gente vai falar mais tarde. E o que fala no caso disso de Deus, ele tem que passar por todas essas fases, mas como ele disse, ele já está aqui. Essas fases é só uma forma de explicar para nós como a coisa funciona. Mas ele já está dentro de nós, ele já está em todos nós. Inclusive, como a gente pensa que o corpo que contém a alma, mas não é. É o corpo que está dentro da alma, como nós estamos dentro de Deus. Ele está dentro, mas nós estamos dentro dele. E o nosso corpo está dentro da nossa alma divina. Então isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa fenomenal. É difícil no começo de entender, mas com o tempo e com o estudo da Cabala, de todos os livros dela também, começa a vir os insights, começa a vir uma compreensão maior, que isso é o que acontece com quem estuda e pratica a Cabala. E um monte de outras artes também místicas. Deus te manda as coisas que tu precisa saber. É uma coisa mágica, que é uma coisa que tu vai ter acesso à medida que tu vai desenvolvendo, ativando, ou no caso despertando a tua consciência, porque tudo é níveis de consciência. Quanto mais alto na árvore tu vai, mais a tua consciência se expande
e desperta a consciência superior. Mas isso vamos falar mais tarde, por enquanto é só. Tem muita coisa que a gente precisa conversar, que eu tenho que explicar, a gente tem que praticar e mudar esse mundo para melhor, que só depende de nós que temos o poder de criar. E só nós temos o poder de criar a nossa vida e a nossa realidade do nosso jeito, de acordo, claro, com a vontade de Deus e com o bem maior além do nosso bem. Então, por hoje é só. Continuamos nas próximas aulas. Obrigado por estarem aqui e que Deus abençoe vocês. Tchau.